enfático, né? Ele falou c'est triste, c'est triste. E eu digo isso até por uma questão de coerência com análises anteriores, né, que eu já fiz aqui. O ad hominem, a crítica à pessoa, ela empobrece o debate público, certo? Uma coisa são divergências políticas e comerciais, isso orbita o plano das ideias, a esfera pública desses líderes políticos. Outra coisa, né, são as considerações de natureza pessoal, com o objetivo de zombar, de provocar e até de desestabilizar o seu par, que a gente falou, né, em direito internacional, às vezes é aliado, às vezes é competidor. E é preciso deixar uma coisa muito clara, né? Deboche, acusações pessoais e grosserias são as armas de quem já perdeu o argumento, são recursos dos levianos, né? Quem está com a razão deve também exercitar a sua superioridade moral para evidenciar o comportamento patético dos seus opositores. E nesse caso, Bolsonaro-Macron, o escárnio tem a agravante de envolver o quê? A família do agente político, já falamos disso. Percebam que é a mesma linha de raciocínio que eu percorri para criticar a imprensa quando ela escarafunchou o passado da avó da primeira-dama brasileira, Michele. E também para criticar o presidente brasileiro quando ele trouxe à tona de forma totalmente não provocada as circunstâncias nebulosas da morte de um ex-militante durante o regime militar. Outra agravante, é muito difícil manter uma relação profissional ou mesmo, nesse caso aqui, uma relação diplomática saudável com quem te ofende no nível pessoal, ainda mais publicamente. Né? Percebam o desafio que é ter que lidar com quem tenta te destruir na arena pública, apelando para considerações pessoais. Esse tema é muito delicado. No caso Brasil-França, isso tem consequências econômicas e geopolíticas. A má vontade do Macron com o Brasil, né, extrapolando o âmbito político e se tornando uma questão pessoal, pode nos custar muito caro enquanto nação. Portanto, assim, feita essa crítica, longa crítica aí ao comportamento do presidente brasileiro nas redes sociais, isso também não pode ser pretexto para o presidente francês insistir na questão da internacionalização da Amazônia como ele fez, certo? Esse é o maior absurdo de todo esse episódio e a mídia brasileira ela tem uma obrigação moral de não endossar, aliás, de combater, certo? Essa falsa narrativa ambientalista. Eu já disse aqui no Morning Show que é infinitamente melhor ter a sensibilidade ofendida do que a carteira assaltada. E aqui dá pra gente fazer uma analogia. A internacionalização da Amazônia é um roubo à luz do dia contra o Brasil e é uma afronta à soberania nacional. Esse governo onde a desinformação, né, e a desonestidade intelectual imperam aí no sentido de deixar conturbado o ambiente, onde dentro do caos procura-se propagar aí uma política ideológica através das ações, não só dos ministros que compõem, mas das pessoas que buscam a todo instante, independentemente da situação, relativizar em torno desses absurdos que a gente vê, né? Para centrar aqui na questão do ocorrido trazido aí pelo Vini no nosso assunto de hoje, relacionado à fala grotesca, grosseira, né, do Bolsonaro endossando aí um tweet infantil, até parece que a gente está falando de uma briguinha de garotos da quinta série, né, que fala, você é feio, mas a sua namorada é feia. Olha onde estamos, o ministro da Educação se envolvendo. Acho que o pano de fundo e o que deve ser mostrado e falado é isso, independentemente de você concordar com a política internacional do Macron, a questão da soberania brasileira em torno da Amazônia, a meu ver, está garantida, e o Brasil é soberano e pode nortear e decidir as políticas que vão ser implementadas no sentido de proteger a maior floresta tropical do mundo. Agora, ao mesmo tempo que eu sou capaz de entender que a gente não pode perder a capacidade de nos indignarmos com as coisas ilícitas da política, com as coisas relacionadas à corrupção, com o mau uso do dinheiro público que é pago pela gente, pelos impostos que a gente paga, eu acho que não dá para se banalizar aí a estupidez, né? Eu acho que a gente tem que ser crítico mesmo e não normalizar esse absurdo, né? Essa frase
para centrar aqui no cerne da questão, essa frase do Bolsonaro, ela é recriminável até no ambiente de botequim, onde se fala sobre o efeito de álcool, onde se fala as maiores besteiras, até num botequim, num código ali de civilidade, né, dos homens, né, você vai recriminar uma fala como essa, você vai diminuir e desacreditar uma fala como essa. Não dá pra gente achar que o governo se faz com conversas de botequim, o governo se faz com diplomacia, o governo se faz com frases à altura, voltando a atenção para os reais problemas das nações e das inter-relações das nações. Olha, o que foi dito é lamentável mesmo, e eu tô aqui também falando désolé, Madame Brigitte, porque, cara, é inaceitável que a gente possa normalizar uma tosquice tão grande e a todo instante se deparar com uma nova que vai se superando a cada dia na política brasileira.